Você já percebeu que basta uma única notificação para destruir completamente seu foco? Você está estudando, trabalhando ou lendo um livro. Então o celular vibra. Você pensa que vai olhar apenas por alguns segundos. Quando percebe, passaram-se 20 minutos. Depois tenta voltar para a tarefa, mas sente que sua mente já não está mais no mesmo lugar. A concentração desapareceu. Muitas pessoas acreditam que isso acontece porque têm pouca disciplina ou porque simplesmente nasceram distraídas. Mas a verdade é muito diferente. O maior erro que destrói sua concentração não é o celular, nem as redes sociais e nem mesmo a falta de força de vontade. O verdadeiro problema é que estamos usando nosso cérebro de uma maneira para a qual ele nunca foi projetado. Para entender isso, precisamos voltar milhares de anos no tempo. Imagine um ser humano vivendo na pré-história. Ele acordava sem saber se conseguiria comida naquele dia. Precisava caminhar quilômetros procurando água, frutas ou animais para caçar. Cada decisão podia significar a diferença entre viver e morrer. Durante uma caçada, qualquer distração podia ser fatal. Bastava olhar para o lado na hora errada para perder a presa ou se tornar o alvo de um predador escondido na vegetação. Sobreviver dependia de manter toda a atenção em um único objetivo. Foi nesse ambiente extremamente perigoso que o cérebro humano evoluiu. Ao longo de milhões de anos, nosso cérebro desenvolveu a capacidade de ignorar tudo que não fosse importante naquele momento. Esse mecanismo economizava energia e aumentava enormemente as chances de sobrevivência. Quanto maior fosse o foco, maiores eram as chances de voltar vivo para casa. Esse sistema continua funcionando dentro de nós até hoje. O problema é que o mundo mudou completamente. Hoje você não precisa caçar um mamute nem fugir de um tigre dentes de sabre. Mas seu cérebro continua utilizando exatamente os mesmos mecanismos desenvolvidos pelos nossos ancestrais. A diferença é que agora os predadores possuem outra aparência. Eles cabem dentro do seu bolso. Cada notificação, cada mensagem, cada vídeo curto e cada atualização nas redes sociais disputa a atenção do seu cérebro o tempo inteiro. O ambiente moderno foi construído para interromper seu foco constantemente. E existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Nosso cérebro não consegue realizar duas tarefas que exigem atenção ao mesmo tempo. O que chamamos de multitarefa é, na verdade, uma troca extremamente rápida entre uma atividade e outra. Parece que estamos fazendo várias coisas simultaneamente, mas não estamos. Sempre que você interrompe um trabalho para responder uma mensagem, seu cérebro precisa abandonar completamente a primeira tarefa, reorganizar as informações e direcionar toda a atenção para a nova atividade. Quando termina de responder, acontece exatamente o contrário. O cérebro precisa encontrar novamente todas as informações da tarefa anterior e reconstruir o estado de concentração que existia antes da interrupção. Esse processo acontece dezenas ou até centenas de vezes ao longo do dia. E cada troca possui um custo enorme. Não é apenas o tempo perdido olhando para o celular. É também a energia mental necessária para reconstruir o foco. É como dirigir um carro e a cada poucos metros, precisar desligar completamente o motor para depois ligá-lo novamente. Você continua andando, mas desperdiça muito mais combustível do que pisaria mantendo uma velocidade constante. Com o cérebro acontece exatamente a mesma coisa. É por isso que no fim do dia, muitas pessoas sentem que trabalharam o tempo inteiro, mas produziram muito pouco. Elas passaram horas ocupadas, porém quase nunca permaneceram concentradas o suficiente para entrar em estado de foco profundo. E esse estado é justamente onde o cérebro produz seus melhores resultados. Mas existe outro problema ainda mais preocupante. Nos últimos anos, empresas de tecnologia passaram bilhões de dólares estudando exatamente como prender a atenção das pessoas. Cada aplicativo, cada rede social e cada plataforma de vídeos é cuidadosamente desenvolvido para manter você conectado pelo maior tempo possível. Nada acontece por acaso. O botão de atualizar a tela funciona como uma máquina caça-níquel. Você nunca sabe qual será o próximo vídeo, a próxima mensagem ou a próxima notícia. Essa incerteza faz o cérebro liberar dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de recompensa e motivação. É o mesmo mecanismo que fazia nossos ancestrais continuarem procurando alimentos sem desistir. Na natureza, eles nunca sabiam quando encontrariam frutas ou conseguiriam caçar um animal. O cérebro recompensava quem continuava procurando. Hoje, essa mesma programação é usada para fazer você continuar deslizando o dedo na tela. Quanto mais recompensas inesperadas aparecem, mais difícil se torna parar. E existe um efeito psicológico chamado resíduo de atenção. Imagine que você está escrevendo um relatório importante. No meio do trabalho, alguém envia uma mensagem.
Você responde em apenas 30 segundos. Parece pouco. Mas quando volta ao relatório, uma parte do seu cérebro continua pensando na conversa que acabou de acontecer. Mesmo que você tente ignorar, sua atenção permanece dividida. Os psicólogos chamam isso de resíduo de atenção. Parte da sua mente continua presa à atividade anterior enquanto outra parte tenta trabalhar. É como tentar correr segurando uma mochila cheia de pedras. Você consegue continuar, mas muito mais devagar. Agora imagine repetir esse processo 50 vezes durante um único dia. Seu cérebro nunca consegue atingir o máximo desempenho. É exatamente por isso que muitas pessoas terminam o expediente completamente cansadas, mesmo sem realizar trabalho físico pesado. O cansaço não vem apenas do esforço. Ele vem das centenas de mudanças de contexto que acontecem diariamente. Cada troca exige energia. Cada interrupção consome recursos mentais. Cada notificação quebra um pouco mais sua capacidade de concentração. E existe outro detalhe curioso. Quanto mais você interrompe uma tarefa, mais seu cérebro aprende que aquilo é normal. Depois de algum tempo, ele começa a procurar distrações sozinho. Você pega o celular sem que ele toque. Abre uma rede social sem motivo. Verifica o e-mail mesmo sabendo que ninguém respondeu. Seu cérebro passa a buscar pequenas recompensas constantemente. Isso acontece porque ele aprende que pequenas doses de dopamina aparecem sempre que você interrompe o trabalho. Sem perceber, você cria um hábito. E hábitos acontecem quase automaticamente. É por isso que muitas pessoas dizem: nem percebi quando peguei o celular. Elas realmente não perceberam. O comportamento já estava sendo executado pelo piloto automático do cérebro. Mas a boa notícia é que esse mesmo cérebro possui uma característica extraordinária. Ele consegue mudar. A ciência chama essa capacidade de neuroplasticidade. Isso significa que as conexões neurais são modificadas de acordo com aquilo que fazemos repetidamente. Se você pratica distração todos os dias, seu cérebro fica excelente em se distrair. Mas se pratica concentração diariamente, ele também aprende a permanecer focado por muito mais tempo. Cada minuto de foco fortalece os circuitos responsáveis pela atenção. Assim como o músculo fica mais forte com treinamento, a concentração também melhora quando é exercitada. A maioria das pessoas acredita que foco é um talento. Na verdade, foco é uma habilidade. E habilidades podem ser desenvolvidas. Mas como recuperar a concentração em um mundo cheio de distrações? O primeiro passo é entender que força de vontade não basta. Se o celular estiver ao seu lado vibrando ou mostrando notificações, seu cérebro continuará sendo atraído por ele. Por isso, o ideal é afastar qualquer distração antes mesmo de começar uma tarefa importante. Outra estratégia poderosa é trabalhar em blocos de tempo. Escolha uma única atividade e dedique de 30 a 45 minutos exclusivamente a ela. Sem olhar mensagens, sem abrir redes sociais e sem alternar entre várias tarefas. Quando esse tempo terminar, faça uma pausa de alguns minutos e depois recomece. No início pode parecer difícil, porque seu cérebro está acostumado a buscar recompensas rápidas. Mas com a prática, ele cria novas conexões neurais e permanecer focado deixa de ser um esforço para se tornar um hábito. No fim, a concentração não é um dom reservado para poucas pessoas. É uma habilidade que qualquer um pode desenvolver, desde que treine o cérebro da maneira certa.